Olá, sou Vlad Dispara História e no último vídeo falei sobre o Smith & Wesson MIP15 M4. Muitos fizeram um comentário que já muitos tinham feito para mim. E é uma pergunta muito complicada, na verdade, a qual eu tenho que responder toda vez. Então estou fazendo este vídeo. Qual a diferença entre 5,56 NATO e .223 Remington? Alguns usuários responderam a essa pergunta nos comentários que perguntavam sobre essa diferença, dizendo que o 5,56 tem mais pressão. Quem dera a resposta fosse tão simples, porque na verdade ela é muito mais complicada e praticamente exige uma aula de balística interna só para isso. Desculpem meu desenho ruim, mas aqui está a diferença para vocês. Ok, saibam que esta será uma aula extremamente técnica, vamos falar muito sobre balística interna, talvez mais do que vocês esperam, mas a diferença entre essas músicas, as munições realmente exigem isso? Antes de tudo, muitos respondem à questão, como eu dei o exemplo, que o 5,56 tem mais pressão. E isso é só uma meia-verdade. Existem duas coisas fundamentais para entender neste momento, para compreender a diferença entre as duas munições. Primeiro, antes de tudo, há uma grande diferença entre a pressão máxima e a curva de pressão. Vou explicar para vocês. A pressão pode ser descrita pelo comportamento da pressão, porque quando a munição é disparada, o cartucho parte e o projétil sai do cano. A pressão não permanece igual durante todo esse processo, mas muda. E podemos descrever o que é uma curva de pressão. Aqui eu tenho a pressão. E aqui eu tenho o tempo. A explosão. A pressão sobe, atinge um pico e depois desce. E boa parte das curvas de pressão mais ou menos tem esse aspecto, essa forma mais ou menos. E claro, eu tenho o pico que é a pressão máxima. Agora, medir tudo isso pode parecer uma besteira, mas não é. Existem métodos diferentes para medir toda essa coisa, toda essa curva de pressão e também medir a pressão máxima. Em poucas palavras, como isso é feito? Quando tenho a câmara de explosão de uma arma, esta é a câmara, este é o cano. Quando preciso fazer essa medição, preciso fazer um furo nesse sistema para literalmente inserir um medidor. Não entraremos em detalhes sobre o funcionamento desse medidor. Mas se eu fizer aqui, se eu fizer aqui, ou se eu fizer aqui, ou se eu fizer aqui. Essas quatro posições me darão valores diferentes, e essa diferença é fundamental. A maioria das medições feitas para munição civil é realizada mais ou menos nesta altura. Há um ponto específico, mas não entraremos em detalhes agora. O fato é que a medição militar americana, feita pelo Exército, é realizada com um método diferente. Em particular, ela é medida mais à frente. E isso pode resultar em medidas diferentes e pode resultar em uma pressão máxima detectada diferente. Se olharmos de fato as medições da pressão máxima para a munição da OTAN, a 5,56 ela nos resulta mais alta, com um método. Mas se realmente compararmos diferentes métodos de medição, vamos notar que a 5,56 não tem de fato mais pressão do que a 2,23. Aliás, utilizando outro método mais parecido com o método civil, na verdade a pressão máxima é bem menor e parecida com a da munição civil, ou seja, 2,23. Mesmo que fique bem claro, a pressão continua um pouco mais alta, mas não 20% mais alta como alguns dizem. Só um pouco mais alta fica marginalmente mais alta. A grande diferença entre as duas munições, na verdade, ele não está na construção da própria munição, mas em como o cano é construído. O cano para a munição. Mais uma lição. Vamos focar no que está acontecendo. Talvez seja difícil de entender, mas o que temos aqui? Representamos de forma um pouco exagerada em algumas dimensões como é construída uma vara. Então, aqui dentro eu terei meu estojo. Meu estojo termina aqui. Obviamente o estojo do 5,56 ou do 2,23, obviamente, se estreita na frente. E essa superfície aqui, esse ângulo inclinado, é exatamente onde ele se estreita, o chamado ombro em inglês.
Aqui temos o projétil, está representado um pouco mal. Agora, o que está acontecendo aqui? Neste ponto, começa o raiamento do cano. Então, o raiamento do cano, na verdade, é um pouco mais estreito do que o projétil, pois o projétil precisa se encaixar no raiamento. Se o projétil fosse menor do que o próprio raiamento, ele não engataria no raiamento, simplesmente. Para que ele engate no raiamento corretamente. Existe essa pequena seção aqui, onde o raiamento começa, sobe e se torna o raiamento propriamente dito. Antes dessa parte aqui, porque o raiamento começa daqui, mas vai aumentando até atingir a altura total. Estou falando dessas ranhuras, por assim dizer, que você vê se olhar dentro de um cano, vai ver algo assim, mais ou menos. Muito mal desenhado. Essas covinhas não começam de repente, mas sim gradualmente, e começam exatamente nesta seção. Antes desta seção há um pedaço de haste. Esta parte aqui, que não é raiada, que em inglês se chama freeboard. É a parte do cano onde não há raiamento, antes que o raiamento comece gradualmente neste ponto e continue. A verdadeira diferença entre uma arma em 5,56 e uma arma em ponto 223 é o comprimento desse espaço. Aqui está o comprimento desse freeboard, que no 5,56 é até o dobro do de uma ponto 223, então é relativamente muito mais longo. Por que isso? Quais são as vantagens e desvantagens justamente de ter um freeboard longo e um freeboard curto? A ideia de que se eu encurtar essa distância e, portanto, o projétil engajará o raiamento antes, ele será mais preciso porque será mais corretamente estabilizado. Agora temos este exemplo mal feito por mim, como sempre. Está muito ruim. Esse comprimento que marquei é o free das duas armas. Obviamente, existem pequenas diferenças dependendo do fabricante, mas em geral é a 5 e 6 nato a esse comprimento, que é de cerca de 1 a 3 milímetros. Parece pouco, mas é uma grande diferença, porque a 23 Remington tem 0,63 milímetros. E essa mínima diferença faz toda a diferença, é muito importante. O freeboard curto permite essencialmente uma maior precisão, como acabei de dizer, enquanto um freeboard mais longo me permite, na verdade, usar munições muito mais variadas. Para o uso militar, muitas vezes há necessidade de munições que são mais longas, mais curtas, mais densas, menos densas. Por exemplo, são disparadas munições normais, munições perfurantes, munições traçantes. As traçantes muitas vezes têm um tamanho drasticamente diferente em relação à munição padrão. E um freeboard longo ajuda na alimentação correta e no funcionamento adequado com vários tipos de munição. Em teoria, porém, é menos preciso. Agora vamos voltar aos nossos famosos picos de pressão. A pólvora sem fumaça tem essa característica muito importante em relação, por exemplo, à pólvora negra, que é muito sensível à pressão. E não só isso. Mais pressão provoca mais pressão. Em que sentido? É que a velocidade da reação da explosão da pólvora sem fumaça aumenta conforme a pressão aumenta. Resumidamente, é um efeito dominó. Mais pressão acelera a explosão, aumentando ainda mais a pressão. Então, bastam mínimas diferenças, mínimas perturbações nesse processo de explosão para realmente fazer a pressão variar bastante. Se eu carregar 10 grãos de pólvora negra e adicionar meio a mais, minha arma não explode. Se eu carregar 10 grãos de pólvora sem fumaça e adicionar meio a mais, isso já pode ser perigoso. Por que é uma pólvora realmente sensível a esse fenômeno? E o que acontece? Quando o projétil viaja pelo cano, no início ele tem pouquíssima resistência porque não há raiamento. Porque o raiamento engata o projétil. O raiamento, de fato, freia o projétil. Um dos motivos pelos quais os tanques modernos usam um cano liso não é só para estabilizar as chamadas cargas ocas, mas porque o raiamento causa atrito. E lançar rapidamente um projétil é difícil. Se você tira o atrito, que consome energia e, portanto, velocidade, você melhora o desempenho. Nesta parte inicial, a pressão, nossa curva de pressão que fizemos antes, começa a subir.
Quando chega a este ponto, onde termina a parte lisa e começa gradualmente o raiamento, então o raiamento continua naquela direção. A pressão sobe porque o projétil encontra resistência, então ele desacelera e assim a expansão dos gases quentes é retardada. Mas há mais pressão então, e por isso a pressão aumenta. Vocês entendem o efeito em cadeia, a pressão sobe. Uma vez que o projétil tenha engatado nas raias e acelerado corretamente, a pressão poderá voltar a cair. À medida que a expansão ocorre, o volume de expansão dos gases aumenta e o processo continua. No ponto 223 Remington, com freeboard mais curto, isso ocorre antes. Agora, a 5,56 nato, como dissemos, tem sim uma pressão mais alta, mas na verdade é só um pouco mais alta. O verdadeiro problema é colocar as 5,56 nato em uma arma para ponto 223 Remington. Por quê? Já que vão ter freeboard menor, pico e aumento de pressão. No momento em que o projétil engatar, o raiamento vai começar antes. Começando antes, haverá um pico de pressão mais alto. E colocando uma 5,56 nato em uma ponto .223 Remington em uma câmara, em um cano feito para a ponto .223 Remington, é perigoso desse jeito? Porque é verdade que ela tem uma pressão máxima, mas ela ultrapassa na verdade. Ela ultrapassa porque engata o raiamento antes, engata antes do que foi projetado para fazer. Os canos do 5,56 nato suportam pressão maior devido ao freeboard mais longo. Então esse pico de pressão é sim um pouco mais alto, mas é mais lento, no sentido de que a curva não faz assim, mas faz assim. Espero que essa bagunça dê para entender alguma coisa. Esse é o verdadeiro risco de usar a 5,56 nato em uma 223 Remington, mesmo que a pressão seja apenas um pouco maior. Colocá-las nas 223 Remington é muito perigoso por causa do freeboard mais curto. Ao contrário, usar 223 Remington em 5,56 nato não é perigoso, porque não há esse pico de pressão maior, elas são carregadas um pouco menos e, portanto, não existe esse perigo. A única coisa que acontece é que haverá menor precisão, porque esse freeboard longo resulta em uma precisão geralmente menor. Então sim, há uma diferença entre as duas munições. Não é seguro colocar munição 5,56 nato em uma ponto .223 Remington? Um usuário dizia que era absolutamente não. Talvez a arma não exploda imediatamente, porque é uma arma bem construída e resistente, mas com o tempo você pode danificá-la seriamente e potencialmente se machucar. Na Itália, o 5,56 nato não é vendido a civis, só se encontra o .223 Remington. Aliás, estão à venda, por exemplo, evacuate, hidráulica. Existem armas que possuem uma câmara híbrida. Você pode usar ambos os tipos de munição sem problemas, pois a diferença é apenas técnica. Espero ter sido claro sobre a verdadeira diferença entre esses dois tipos de munição. Acho que eu os entendi terrivelmente. Este vai ser mais um vídeo bônus e nos vemos na próxima.